Muito bom dia, muito bom dia. Vamos chegando, minha gente, para mais uma live diária do nosso encontro Café com Sabedoria. Bom dia, bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Débora. Bom dia. Vamos começando, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Sabedoria. Bom dia, Rodrigo. Vamos lá, então, bom dia, Duda. Então vamos lá, continuando nosso papo de ontem, ele vai dizendo assim: por que essas variações? Quando fixarás a tua vontade em alguma coisa? Então, quantas vezes nós temos inúmeras variações? Um dia eu quero algo, outro dia eu não quero mais. Ah, mas outro dia eu animei, e aí outro dia eu não quero mais. Então a gente tem muita variação, começa aquele famoso fogo de palha, começa e não termina as coisas. Começa e não vai pra frente, isso no sentido profissional, isso começa um livro e não continua, vai pra academia e não continua, começa a dieta e não continua, busca a restauração no casamento e não continua. Tudo isso na nossa vida é um problema muito grande. Isso principalmente é acentuado, é mais agravado se você tem o temperamento de um sanguíneo. O que são temperamentos, Larissa? Existem 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, que eu não vou entrar nisso aqui agora. Inclusive tem uma aula lá na comunidade extensa sobre isso, mas posso fazer também uma live em outro momento sobre temperamentos, não vem ao caso. Mas isso é mais ainda visto nos sanguíneos, esse fogo de palha, que começa e não termina. Então, se você sabe que você tem esse temperamento, então já fica mais alerta ainda, que tem muito mais chance de você cair por esse erro, né? Então, o que acontece muito na nossa vida, a gente tem que zelar realmente por isso. Se eu tenho um objetivo, se eu tenho um alvo definido, se eu coloquei assim as metas lá do começo do ano a serem executadas, eu tenho que fechar a cara e cumprir o que eu me comprometi a fazer. E não ficar nesse vai e volta, essa montanha russa de emoções, de uma hora eu quero, uma hora não. Isso a gente vê muito dentro da restauração do casamento, por exemplo. Hoje eu tô super animada, eu saí da consulta, eu assisti uma live, eu fui pra igreja e o padre falou comigo, então eu tô no gás. E beleza. Aí o marido não responde da maneira que você quer, no tempo que você quer, o marido, a esposa. E aí você fala, quer saber? Acho que não vale a pena não. Olha, ele não muda, ele não dá indícios de mudança. Não vou largar a mão disso aqui. Aí beleza, aí você desanima. Aí no outro dia você ouve outra coisa que parece que foi pra você. Não, agora eu animei. Não, agora, olha, Deus falou comigo, agora vai. Aí você anima de novo. Aí depois o seu marido, sua esposa, não reage da forma novamente que você espera, porque você tá esperando algo diferente ali, tá com uma expectativa que você criou, tá achando que é no seu tempo, que é na força do seu braço, que é do jeito que você quer. E aí ele ou ela não reage da maneira que você espera. Aí você faz o quê? Desanima de novo. E aí você fica nessa montanha russa, de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Gastando muito mais energia, ficando muito mais ansioso, deixando de ter o resultado que você poderia ter se você tivesse fixado o alvo naquilo ali e fosse o máximo possível linear. É claro que não dá para 100% dos dias, do processo ser totalmente linear. É natural que tenham essas variações, mas elas não podem ser muito grandes, muito diferentes uma da outra, porque senão você nunca vai atingir o seu alvo. Porque uma hora você quer, outra hora não. Uma hora você faz o que tem que ser feito, outra hora não. Numa hora você está disposto, animado, empolgado, outra hora não. Então é natural que você não venha a colher os resultados como você poderia colher se você estivesse fazendo sempre de maneira constante, até mais lento um pouco,
mais constante do que acelerar com tudo e ficar nessa instabilidade, nessa montanha russa. Então, ele diz aqui, quando fixarás a tua vontade em alguma coisa? Quando que você vai parar de ficar pulando de galho em galho? Quando que você vai deixar esse comportamento de ficar oscilando a todo o tempo, a todo instante? Então você sabe, você definiu um alvo. O meu alvo é eliminar tantos quilos esse ano. O meu alvo é prosperar financeiramente. O meu alvo é passar em um concurso. O meu alvo é ser promovido no trabalho. O meu alvo é a restauração do meu casamento. O alvo que você definiu. Segue firme, independentemente dos problemas, independentemente das pedras que irão aparecer no seu caminho. Irão aparecer em todo e qualquer caminho. Aparecem no meu e vão aparecer no seu. Não tem como fugir. Isso é a vida acontecendo. Não seja ingênua de achar que vai ser tudo lindo, tudo calmo e tudo maravilhoso, porque não vai. Sinto lhe decepcionar às 6h43 da manhã, porque não vai. Né? Então, assim, faz o que tem que ser feito. Você fixou algo, você tem um objetivo naquilo, começa e faz. Não fica oscilando. Um dia eu quero, um dia eu não quero. Um dia eu tô animado, um dia não. Aí agora eu cansei, não quero mais. Aí não, mas agora eu vou voltar. Aí agora eu tô animado, agora não tô mais. E fica nessa palhaçada aí que você não vai ter resultado nenhum. Então, para com isso. Aí ele continua dizendo: não sejas tão suscetível. Magoa-te por qualquer coisinha. Torna-se necessário medir as palavras para falar contigo do assunto mais insignificante. Não te zangues se te digo que és insuportável. Enquanto não te corrigires, nunca serás útil. Caramba, que tapa no meio da cara isso aqui, hein? Não sejas tão suscetível. Magoa por qualquer coisinha. Não dá pra falar com você, tem que ficar medindo as palavras pelo menor dos assuntos. Isso é um problema tão grave e que atinge tantas e tantas e tantas pessoas isso hoje, né? Então, uns marmanjão aí de 30, 40 anos tem que ficar medindo palavra, porque não dá pra ser objetivo, não dá pra ser direto, porque tudo é grosseria, tudo é tóxico, tudo é abusivo, tudo não sei o que. A geração mais mimizenta da história, como já estão cansados de ouvir. Então, assim, é claro que tem de fato pessoas que são realmente agressivas e tudo mais, mas não estou falando dessas exceções, estou falando das regras, da maioria dos casos, quando não tem nada demais, ok? Estou falando desse contexto. Vamos deixar claro. Estou falando quando não tem nada demais. É muito complicado porque tudo zanga as pessoas. A gente tem que ficar pisando em ovos. Ai, será que eu falo isso? Vou ser cancelada. Ai, será que eu falo aquilo? A pessoa vai interpretar mal. Ai, será que eu falo daquela outra forma? Vixe, é melhor não cutucar ali. Então não dá pra ter uma relação, não dá pra ter uma conversa mais objetiva, mais tranquila, mais realista com a imensa maioria das pessoas, porque elas não estão acostumadas, elas não conseguem ouvir o que precisa ser dito. E aí ele fala isso aqui. Para de ser assim. Para de ser tão vulnerável dessa forma. Para de ser tão imaturo dessa forma. Para de ser tão molenga dessa forma. Ouve o que precisa ser ouvido. Aceita da forma que precisa ser ouvido. E o pior ainda é aquele tipo de pessoa que você fala, olha, deve ser assim, deve ser feito daquela forma, olha, você pode melhorar assim, você pode melhorar seu emocional, por exemplo. Aí a pessoa olha e fala pra você, não concordo. Eu acho que o meu emocional é ótimo. E muitas vezes, inclusive, ela te perguntou sobre. Isso, dentro do casamento, então, é batata. Acontece muito, muito. Né? O marido tá levando uma situação pra esposa, a esposa está levando uma situação pro marido, e o marido ou a esposa diz, não acho que eu sou assim. Não, eu não faço isso.
Faz, caramba. A outra pessoa está te dizendo isso. Então, independentemente se você não acha que você reage dessa forma, se você não acha que você faz dessa forma, a outra pessoa sente que você faz dessa forma. Então, isso tem que te causar um incômodo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Atendo um casal onde a esposa disse para o marido na consulta da terapia: olha, eu acho que você prioriza demais a sua mãe em relação a mim. Então eu sinto que você faz tudo o que a sua mãe deseja e não o que eu desejo. A prioridade lá em casa é a sua mãe e não sou eu. Eu me sinto magoada com isso, eu me sinto diminuída com isso e eu queria que a gente melhorasse. Ela trouxe isso para a consulta. O que ele virou e falou? Eu não acho. Eu priorizo muito mais você. Olha o que eu faço. E ficou listando. Não, eu não concordo com isso. A minha mãe não é prioridade. E começou aí. Então, assim, ela está dizendo: ei, eu sinto que você prioriza a sua mãe. Eu me sinto diminuída. Eu me sinto não protegida dentro dessa relação. Ela trouxe isso. É o sentimento que ela tem. Independentemente se ele concorda ou não, se ele tá certo ou não, se ela tá certa ou não, não importa. Ela se sente dessa maneira. Isso tem que gerar um incômodo nele, para ele olhar e falar assim: epa, tá bom, eu não concordo, na minha percepção eu não faço isso, mas se a minha esposa está se sentindo dessa maneira, isso tem que gerar um alerta em mim. O que eu posso melhorar? O que eu vou ficar mais atento aqui? Amor, nossa, eu nunca tinha percebido que eu fazia isso. É até inconsciente, até involuntário, te peço perdão. O que eu poderia fazer para melhorar? Como que você se sentiria mais protegida? Como que você se sentiria mais priorizada dentro do nosso relacionamento? Me fala que eu vou melhorar. Ponto, tá resolvido. Não importa se eu não concordo com aquilo. Se o meu marido está me dizendo: Larissa, a sua atitude X me incomoda por isso, independentemente se eu estou tendo a consciência disso ou não, se eu estou fazendo isso propositalmente ou não, se aquilo está sendo automático para mim ou não, se ele está me dizendo que incomoda, eu tenho que olhar para aquilo com outros olhos. E não simplesmente: Lucas, eu não concordo. Eu não acho que isso é um incômodo. Não é um incômodo para mim, mas é para ele. Então eu tenho que ter esse bom senso de falar assim: epa, está incomodando o outro. Deixa eu ficar mais atenta. Deixa eu perceber melhor como que é isso aqui. E isso, óbvio, tanto do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Né? Então, é necessário aprender a ouvir o que o outro está dizendo. É necessário aprender a ouvir. Dentro de um diálogo, muitos casais erram gravemente porque fazem do diálogo, o que deveria ser um diálogo, um monólogo. Então, é a esposa que vem e fala absurdamente. O marido que vem e fala sem parar, nem ouve o outro. Nem entende por que o outro tomou aquela atitude. Nem quer conhecer as razões, o porquê que o outro está tendo aquele comportamento que de fato não agrada e não é bacana para dentro do relacionamento. Amor, por que você está tão fechado? É um problema no trabalho? O que está acontecendo? Deixa eu entender. Amor, por que você está tão irritada? Tão estressada? Você está sobrecarregada? Como que a gente vai melhorar isso? É ouvir o que o outro tem a dizer, não é um monólogo, não é você sentar e descarrilhar uma metralhadora na frente do outro. É você se permitir ouvir o que o outro tem a te dizer. E claro, o outro tá dizendo e você não se magoar, não pegar aquilo pro pessoal e achar que é o fim e tudo mais. Simplesmente ouvir. Sem o outro ter que ficar medindo as palavras, ser aquela coisa muito pisando em ovos. É o seu marido, é a sua esposa. É a carne da sua carne, tá tudo bem. Essas correções ao longo do caminho estão tudo bem. Porque é natural, certo? Beleza, aí ele segue dizendo aqui: enquanto não te corrigires, nunca serás útil. Então é aquela pessoa que tudo reclama, nada tá bom, você arruma 11 soluções, ela vem com 15 problemas, sempre tem um mas isso, mas meu marido é aquilo, mas minha esposa não tem jeito.
Sempre, sempre tem um problema pra tudo. Aquela pessoa que não aceita as ideias, um saco. Um saco conviver com gente assim. Não seja esse tipo de pessoa. Porque você vai acabar afastando todo mundo se você tem esse comportamento. Isso é muito sério. E aí ele segue dizendo assim: por que te doem essas errôneas percepções que fazem a teu respeito? A mais baixo chegarias se Deus te abandonasse. Persevera no bem e encolhe o choro. Então isso aqui, ele é muito visto. Ele tem até uma linguagem meio robusta, né? Deixa eu tecla SAP aqui. Por que te dói tanto essas percepções incorretas, erradas que as pessoas fazem sobre você? Então sempre tem alguém que vai falar mal do teu trabalho, que vai falar mal da sua vida, que vai falar que você conseguiu as coisas sem merecer. Sempre, sempre, sempre vai ter um que vai falar. Então por que isso te dói tanto? Se você sabe que não é assim, que essa não é a verdade, né? Persevera no bem e encolhe o choro. Então, assim, isso acontece muito, por exemplo, para uma pessoa que cometeu uma traição, ou cometeu um erro muito grande, ou tinha um passado diferente do que tem hoje, então tinham hábitos e comportamentos e depois a pessoa se converteu e mudou. Assim, e a gente vê esse tipo de coisa ainda mais nesses contextos. Então, suponhamos uma esposa que tenha cometido uma traição. Exemplo. Aí esse marido, ou as pessoas, ou os familiares, os colegas da sociedade, enfim, sempre vai ficar apontando, pode ficar apontando essa mulher como tendo sido alguém que traiu e tudo mais, que ela é essa pessoa. E isso não é verdade, porque nós não somos um erro que nós cometemos. Então, tudo bem, a pessoa, ela errou, independentemente de qual seja o erro. A traição é só um exemplo, tá? Coloca isso em qualquer exemplo de um erro grave. Exemplo, a traição. A pessoa cometeu esse erro, ou ela cometeu uma vida de erros, e ela teve um encontro com Cristo, e ela se converteu, e ela se tornou uma nova criatura, não é mais aquela, só que as pessoas ficam fazendo questão de ficar remoendo, de ficar jogando na cara, de ficar trazendo o passado à tona, como se fosse uma sombra, e isso é muito ruim para o relacionamento, muito ruim, isso afeta muitas pessoas. E aqui que tá o grande pulo do gato. Se isso está acontecendo com você, de você ser essa pessoa que mudou de vida, mudou de hábitos, mudou de mentalidade, e as pessoas seguem dizendo como se você fosse ainda aquela pessoa que você era e hoje não é mais, duvidando da sua mudança, duvidando que seja genuíno, duvidando que seja sincero, que você se tornou uma nova pessoa, isso não pode te incomodar se você sabe a verdade. Já falei, vou falar essa frase nas nossas 300 lives inúmeras vezes. A realidade é soberana. Independentemente do que eu sinto, do que eu acho, do que eu penso, se eu concordo, se eu acho bonito, se eu acho feio, se eu acho legal, se eu não acho, a realidade é e ponto final. Então, se você é uma nova pessoa, se você se tornou uma nova pessoa, se você abandonou o adultério, se você abandonou uma vida de erro, uma vida de pecado, e você se tornou uma nova criatura, isso basta, porque isso é a realidade. Ainda que o outro, ainda que as pessoas não consigam perceber isso de você, ainda que as pessoas não consigam ver essa verdade em você, ainda que as pessoas duvidem, você sabe que você não é mais aquela criatura. É claro que dói quando a pessoa vem, enfia o dedo na ferida e te faz lembrar erros, e te faz lembrar uma realidade que hoje não é mais essa. Eu entendo, e é assim mesmo. Só que persevera no bem, encolhe o choro. Esse é o conselho mais simples e mais eficaz que você pode aplicar hoje em relação a isso. Persevera no bem. Então, persevera
persevera fazendo o que é bom, persevera fazendo o que você deve fazer, mantendo esse comportamento de mudança, de conversão, de nova criatura, e encolhe o choro e deixa que vai passar. As pessoas, elas tendem a resistir ao que é novo. Elas tendem a não acreditar na mudança. Isso é natural do comportamento humano. Isso acontece com todas as pessoas, né? O ser humano se comporta, na imensa maioria das vezes, dessa maneira, resistindo à mudança. Então é necessário você olhar para isso e falar, não diz mais respeito sobre mim. Eu não sou mais essa pessoa. Eu não tenho mais essas atitudes. Eu não cometo mais esses erros. Ainda que as pessoas duvidem de você. Ainda que as pessoas joguem isso na sua cara. Você sabe que não é mais assim. Você sabe que você não é mais essa pessoa. E vida que segue. Vão falar, vão espernear, vão reclamar, vão fazer e acontecer. Mas você sabe que você não é mais essa pessoa e isso deve te bastar. A realidade. Por quê, Larissa? Porque a realidade é soberana. Eu gostando ou não, as pessoas gostando ou não, a realidade é e ponto final. Então não se permita sofrer por isso, porque não vai te levar a nada. Muito pelo contrário, vai fazer você regredir, você duvidar muitas vezes de si mesma. Será que essa mudança é verdadeira mesmo? Será que você vai conseguir sustentar essa nova vida? Porque você permite que esse tipo de crítica, que esse tipo de comentário vai entrando em você e vai contaminando tudo ao redor. Então não permita, bloqueie isso, blinde isso da sua vida de uma vez por todas, até que eles vão perceber que é verdade, que você se tornou uma nova pessoa, que você se tornou uma nova criatura. Certo? Muito bom. Então, para nossa experiência de hoje, eu quero sugerir para você, retomando essa coisa, esse conselho que ele diz aqui, enquanto não te corrigires, nunca serás útil. Baseado nessa frase, eu quero propor que a experiência para você no dia de hoje, no dia 16 de janeiro, seja você ser útil na vida de alguém. Você pode começar sendo extremamente útil na vida de uma pessoa, clicando nesse aviãozinho aqui, compartilhando essa live com alguém, que já vai ser muito útil. A pessoa já vai dar uma acordada, já vai começar o dia diferente. Vai te custar 0 centavos para fazer isso e semear na vida de alguém. Primeiro. Depois, quero te propor a ser ainda mais útil na vida de uma pessoa. Como? Ideias, Larissa? Ajudando alguém, fazendo um favor para alguém no trabalho, fazendo um favor para alguém que você encontre na rua, para o marido, para a esposa, para os filhos. Então você pode fazer uma doação, fazer uma caridade, tirar aquelas roupas que você não usa mais, calçados que você não usa mais e doar para alguém que não tenha. Você pode pagar o almoço, um jantar para alguém hoje que você encontre numa situação de rua. Você pode rezar por alguém hoje que você sabe que precisa de oração. Você pode perdoar alguém hoje, você pode dar um abraço em alguém hoje, você pode servir a mesa e fazer o jantar preferido do seu marido, da sua esposa, você pode presentear alguém, você pode facilitar e ser útil na vida de alguém hoje. Escolha uma pessoa, ao menos, pelo menos uma pessoa, para você ser útil na vida dessa pessoa hoje. Então, de todo mundo que tá aqui, ó, tanto de gente que tá aqui nessa live hoje, se cada um, e os que vão assistir, se cada um contribuir e mandar essa live para uma outra pessoa, quantas outras pessoas vão ser úteis na vida de outras pessoas? E isso é uma cadeia, percebe? É um efeito borboleta que vai, um dominózinho que vai derramando inúmeras peças e a gente vai tendo uma mudança de estado, de resultado. Isso vai voltando para você, meu bem.
Isso volta para você. Esse plantio, esse semear do bem na vida de outras pessoas. Então lembra, a minha vida está a serviço de outras vidas. Mas não só na teoria, na prática. Seja útil hoje na vida de alguém. Ajude alguém a resolver um problema. Ajude alguém a melhorar o dia. Dê um bom dia, dê um sorriso, dê um abraço, diga que ama. Seja útil hoje na vida de alguém. E você vai ver, você vai perceber o quanto isso vai ser gratificante para você e não para o outro. Porque é melhor dar do que receber. É maior aquele que serve do que o que é servido. Coloca isso dentro da sua vida. Implementa isso, semeia isso, que você vai ver a grande mudança acontecendo. Você vai perceber o grande agir de Deus na sua vida. Você vai conseguir colher os frutos do seu serviço na sua vida. Não é fazendo de uma forma interesseira, óbvio. Não faz sentido fazer esperando em troca. Não faz sentido fazer esperando em troca. Mas faça, se desafie a ser melhor hoje do que você era ontem. Amanhã você vai se desafiar a ser melhor do que você está sendo hoje. A vida é um constante renovar, um constante amadurecer, uma constante transformação. Então seja essa pessoa que serve. Seja essa pessoa que oferece, essa pessoa que transborda, essa pessoa que planta na vida dos outros. Maior é aquele que serve. Então, o convite que eu te faço hoje, a experiência é essa. É ser útil na vida de alguém. Escolha quem você quiser. Deus vai te dar uma oportunidade. Aproveite e não desperdice. Certo? Faça um excelente dia, que o seu dia seja muito abençoado, muito animado, muito empolgado, que você faça uma excelente terça-feira, que Deus te abençoe grandemente. Um bom trabalho, ótimo dia, Débora. Fiquem com Deus, um grande beijo a cada um de vocês. A gente se vê amanhã, 6:30 da manhã.